2 de novembro. Comemoração dos fiéis defuntos. Ontem vimos que a igreja triunfante do céu, a igreja militante da terra e a igreja sofredora do purgatório, paciente, nada mais são que uma só e mesma igreja, que a caridade mais forte que a morte as uniu do céu à terra, e da terra ao purgatório. São como as três partes de um só e mesma procissão de santos, procissão que avança da terra ao céu. As almas do purgatório participarão daquela procissão um dia. Sim, porque ainda não têm, bem brancas, as vestimentas de festa. A roupa nupcial ainda guarda nódoas, aquelas nódoas que somente o sofrimento a limpa. Vimos então como os contemporâneos de Noé, aqueles que não fizeram penitência senão no momento do dilúvio, foram encerrados em prisões subterrâneas, até que Jesus Cristo lhes aparecesse, anunciando-lhes a libertação, quando de sua descida aos infernos. Como os fiéis da igreja triunfante, os fiéis da igreja militante e os fiéis da igreja sofredora e paciente, são membros do mesmo corpo, que é Jesus Cristo, e tanto uns como outros participam, interessam-se, condoem-se da glória, dos perigos, dos sofrimentos de uns e de outros, tal qual os membros do corpo humano. Vejamos um exemplo. O pé está em perigo de saúde aos sofredores. Todos os membros do corpo jazem em comoção. Os olhos olham-no, as mãos protegem-no, a voz chama por socorro para afastar o mal ou perigo. Uma vez afastar o mal, regozijam-se todos os membros do corpo. É o que acontece com o corpo vivo da Igreja Universal. E vemos os heróis da Igreja Militante, os ilustres macabeus, assistidos pelos anjos de Deus e pelos santos de Deus, especialmente pelo grande sacerdote Onias e pelo profeta Jeremias, rogar e oferecer sacrifícios por esses irmãos, que estavam mortos pela causa de Deus, mas culpados desta ou daquela falta. Nosso Senhor diz em São Mateus, abre aspas, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste século, nem no futuro. Fecha aspas. Onde se vê que os outros pecados podem ser perdoados neste século e no futuro, como o livro dos Macabeus, diz expressamente dos pecados daqueles que estavam mortos pela causa de Deus. Do mesmo modo, do sacrifício da missa, a Santa Igreja de Deus lembra os santos que com ele reinam no céu, a fim de lhes agradecer pela glória e nos recomendar a sua intercessão. Do outro lado, suplica a Deus que se lembre dos servidores e servidoras que nos precederam no outro mundo com a chancela da fé, dignando-se conceder-lhes a estadia no refrigério, na luz e na paz. A crença do purgatório e a oração pelos mortos acham-se em todos os doutores da Igreja, bem como nos Atos dos Mártires, notadamente nos Atos de São Perpétuo, escritos por ele mesmo. Todos os santos rogaram pelos mortos. Quanto ao purgatório, nada de certo se sabe. Esse, porém, o que se lê nas revelações de Santa Francisca de Roma, revelações que a Igreja autoriza a crer sem, entretanto, a elas nos obrigar. Numa visão, a santa foi conduzida do inferno ao purgatório, que igualmente está dividida em 3 zonas ou esferas, uma sobre a outra. Ao entrar, Santa Francisca leu esta inscrição: aqui é o purgatório, lugar de esperança, onde se faz o intervalo. A zona inferior é toda de fogo claro, diferente do inferno, que é negro e tenebroso. Este do purgatório tem chamas grandes, muito grandes e vermelhas, e as almas ali são iluminadas interiormente pela graça, porque conhecem a verdade, assim como a determinação do tempo. Aqueles que têm pecado grave são enviados a este fogo pelos anjos, e aí ficam conforme a qualidade dos pecados que cometeram. A santa dizia que, por cada pecado mortal não expiado, naquele fogo ficaria a alma por 7 anos. Embora nessa zona ou esfera inferior as chamas do fogo envolvam todas as almas, atormentam, todavia, umas mais que a outras, segundo sejam mais graves ou mais leves os pecados. Fora desse lugar do purgatório, à esquerda, ficam os demônios que fizeram com que aquelas almas cometessem os pecados que agora espiam. Censuram-nas,
mas não lhes infligem quaisquer outros tormentos. Pobres almas, fala sofrer mais, muito mais a visão desses demônios do que o próprio fogo que as envolve. E com tal sofrimento gritam e choram sem que neste mundo consiga alguém fazer uma ideia. Fazem-no contudo humildemente, porque sabem que o merecem, que a justiça divina está com a razão. São gritos como que afetuosos e que lhes trazem certa consolação, não que sejam afastadas do fogo. Não, a misericórdia de Deus, tocada por aquela resignação das almas sofredoras, lança-lhes um olhar favorável, olhar que lhes alivia o sofrimento e lhes deixa entrever a glória da bem-aventurança para onde passarão. As orações, os sufrágios e as esmolas feitas caridosamente pelas almas que já estão na glória e que já não necessitam revertem às almas ainda necessitadas, aproveitando a nós também. E os sufrágios que se fazem às almas que jazem no inferno? Não os aproveita nenhuma nem outra, nem as do inferno nem as do purgatório, mas unicamente é a quem os faz. A zona ou região média do purgatório está dividida em 3 partes. A primeira, cheia de uma neve excessivamente fria. A segunda, de pés fundido misturado a azeite em ebulição. A terceira, de certos metais fundidos como ouro e prata transparentes. 38 anjos aí recebem as almas que não cometeram pecados tão graves que mereçam a região inferior. Recebem-nas e transportam-nas de um lugar para outro, com grande caridade. Não lhes são os anjos da guarda, mas outros que, para tal, foram obrigados pela divina misericórdia. Santa Francisca nada disse ou não autorizou a dizê-lo superior sobre a mais elevada região do purgatório. Nos céus, os anjos fiéis têm sua hierarquia, 3 ordens e 9 coros. As almas santas que sobem da terra ficam nos coros e nas ordens que Deus lhes indica, segundo os méritos. É uma festa para toda a milícia celeste, mais particularmente para o coro onde a alma santa deverá regozijar-se eternamente em Deus. O que Santa Francisca viu na bondade de Deus a deixou profundamente impressionada, sem que pudesse falar da alegria que lhe ia no coração. Frequentemente nos dias de festa, sobretudo depois da comunhão, quando meditava sobre o mistério do dia, o espírito arrebatado ao céu via o mesmo mistério celebrado pelos anjos e pelos santos. Todas as visões que tinha submetia-as Santa Francisca de Roma à mãe, a Santa Igreja, e pela mesma mãe a Igreja foi Francisca canonizada, sem que nada de repreensível se achasse nas visões que tivera. Nós, pois, vos saudamos, as almas santas, que vos purificais nas chamas do purgatório. Compartilhamos as vossas dores, sofrimentos, principalmente daquela dor imensa e torturante de não poder ver a Deus. Ai de nós! Sem dúvida que há entre vós parentes nossos e amigos. Sofrerão talvez por nossa culpa. Quem dirá que não lhes demos nesta ou naquela ocasião motivo de pecar? Falta-lhes pouco tempo para que se tornem inteiramente puras, que nos acontecerá a nós que tão pouco velamos por nós mesmos. Almas santas e sofredoras, que Deus nos livre de vos esquecer jamais. Todos os dias, a missa e as orações, lembrar-nos-emos de vós todas. Lembrai-vos, pois, também de nós. Lembrai-vos principalmente quando estiverdes no céu. Como lá vos desejamos ver, como no céu desejamos ver-nos convosco, assim seja.